Muito boa noite, estamos aqui com os donos da bola, edição de sábado ao vivo para você. E é claro, nós vamos projetar e debater tudo sobre o futebol, dentro e fora de campo. Amanhã tem uma rodada decisiva para o Internacional, que ainda tenta um milagre, né? Escapar do rebaixamento para a próxima temporada. Mas hoje, terminou há pouco, a eleição do Internacional. Estamos ao vivo também com a Rádio Bandeirantes FM 94,9 e AM 640. Estou aqui ao lado do Walter Júnior, do Metro, e o Matheus Fridati, nosso colega da TV e Rádio Bandeirantes, né? Mas já vamos de imediato com o Felipe Duarte, que está lá no local da eleição colorada. O Inter tem novo presidente. Boa tarde, Felipe Duarte. Boa tarde, Ribeiro Neto. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. O anúncio foi feito agora há pouco, né? 13.984 sócios compareceram, mais de 67 mil estavam aptos a votar, 13.984 sócios compareceram nas urnas, pela internet ou aqui mesmo no Gigantinho. E o novo presidente do Internacional para o próximo biênio é Marcelo Medeiros. E chama atenção o número de votos recebidos por ele, 12.134, o que computa em 94,8% do seu eleitorado. Pedro Afatato, que era o candidato da situação, teve 666 votos, ou seja, 5,2% dos votos dos sócios colorados. E aí menos votos, por exemplo, que os nulos. Votos nulos 960, votos brancos 224. Isso com relação ao Conselho de Gestão, ou seja, o próximo presidente do Internacional vencendo a chapa 2. Agora também se votou com relação à renovação de 150 cadeiras do Conselho Deliberativo. E 3 chapas passaram e agora renovarão essas cadeiras. A chapa número 2, Aliança Vermelha, que era a chapa de Marcelo Medeiros, com 71 conselheiros entrando agora. Chapa 4, o Povo do Clube, entrando com 43 conselheiros. E a chapa 9 e 9 Inter, com 36 conselheiros. Ainda nessa votação para o Conselho Deliberativo, 110 votos brancos e 84 votos nulos. Muito bem, Marcelo Medeiros, portanto, deu a lógica, era a tendência, só não esperava que fosse uma diferença tão grande, companheiros. Walter e o Matheus, 48,8, não, 48,, Ih, me perdi agora. 94,8, presta atenção, Ribeiro Neto. 94,8%. Foi uma lavada, meu Deus do céu. É um reflexo do que aconteceu com o Inter em campo, do que vem acontecendo com o Inter nos últimos 2 anos. Hoje a gente pode dizer porque o processo foi encerrado, mas a tendência era que era melhor para o Inter, a gente já via isso há 2 anos, que o Medeiros fosse eleito e não o presidente Vitório Pífero, que vinha de um período afastado do clube. Acho que o Medeiros volta para o lugar em que ele tinha que ter sido colocado há 2 anos. Até a própria chapa do presidente, agora Marcelo Medeiros, né, projetava ali 82% até 89%, chegou a 94,8%, né? Como disse o Walter, é o cenário do Inter de 2016. E até o Marcos Couto, na Rádio Bandeirantes, estava citando que quando o Pedro Afatato ele saiu ali do Gigantinho, né, para ir para casa, ir embora, ele foi muito vaiado, né, e muita gente querendo que essa diretoria atual não frequente mais o Internacional nos próximos anos, porque tudo aquilo que aconteceu nessa temporada ficou muito manchado para essa gestão, né? Vamos acompanhar, o Mário Sérgio Martins é o presidente do Conselho, vamos acompanhar o momento em que ele dá o veredito, né, o resultado das urnas. Vamos acompanhar. Passaria a proclamar o resultado das eleições, começando pelo Conselho de Gestão. Tivemos 2 chapas concorrendo. A chapa número 1, encabeçada pelo conselheiro e sócio Pedro Afatato, e a chapa número 2, pelo conselheiro e sócio Marcelo Medeiros. Foram 13.984 votos, 224 brancos, 960 nulos. Portanto, votos válidos, 12.800. A chapa 1, 666 votos. A chapa 2, 12.134 votos. Portanto, proclamo eleito... Senhores. Obrigado. Portanto, proclamo eleito Conselho de Gestão, a chapa número 2, encabeçada pelo novo presidente Marcelo Medeiros, que tomará posse no próximo dia 3 de janeiro. Agora,
em relação ao Conselho Deliberativo do Internacional 2017-2018. Tivemos 9 chapas inscritas, 13.984 votos. Tá aí, portanto. E aí já demos o resultado, as chapas, né, do Conselho 2, 4 e 9. A chapa 2 é a chapa de Marcelo Medeiros, né? A chapa que é liderada pelo Marcelo Medeiros, portanto, a Aliança com Vermelha, 71 né? cadeiras, dá um respaldo dentro do Conselho dessa renovação para quem está assumindo a presidência. A chapa 4, que é um movimento... diria que independente, dá para dizer? Esse é a oposição pura, né, Ribeiro? Porque a gente acompanhou algumas chapas que foram formadas que já, de integrantes que já trabalharam nessa gestão no Internacional ou ainda trabalham ou que trabalharam em gestões passadas. O povo do clube, a sua maioria, nunca ingressou ou integrou o Conselho Deliberativo do Internacional. Então, é uma oposição, né, popular, é um movimento popular. Popular, né? É o povo do clube, né, que se diz, e que é a chapa 04, e que vem com uma oposição mais forte nesse momento e ganha um número de cadeiras considerável para o Conselho. E a chapa 9 de consagrados ex-dirigentes do clube, como Luciano Davi, como Luiz César Souto de Moura, como Roberto Sigman, né? Então, resgata também alguns, o próprio Roberto Sigman nem estava no conselho, né? Na última eleição acabou saindo. Então, se arma aí uma meia renovação de parte do conselho, porque foram 150 nomes renovados. Né? Só para você ter uma ideia, né, Ribeiro, a atual Conselho Deliberativo, com essas cadeiras que tomam posse no dia 13 de janeiro, né, a situação atual, né, do presidente Vitório Piffi com a Fatato, eles têm 40 conselheiros nesse momento, mais ou menos, das 300 conselheiros atuais do Internacional, a partir de 2017. Então, só para se ter mais uma ideia desse panorama de quanto a atual gestão do Inter perdeu, não só na presidência, mas também dentro do Conselho Deliberativo do clube. Eu até esperava uma menor participação, dada a situação do clube nesse momento. Eu acho que mais de 13 mil votos, incluídos nulos, né? Foi razoável, eu esperava menos, confesso para vocês. Esperava menos. Acho que o torcedor se engajou pela situação, acho que o torcedor foi para que... viu que não está bom e foi para mudar a situação. Não sabe se vai dar certo, mas foi para mudar a situação. Então vamos ouvir então com o Felipe Duarte, que já está ao lado do novo presidente do Esporte Clube Internacional. Segue daí, Felipe. Exatamente, Marcelo Medeiros aqui ao meu lado, já para comentar esse resultado expressivo, né? Mais de 94% dos votos recebidos pelos sócios que vieram aqui ao pátio do Beira-Rio, ao Gigantinho, ou votaram pela internet. Como é que você recebe? Primeiramente, parabéns pelo resultado expressivo, mas como é que você recebe essa expressividade tamanha, Medeiros? Parabéns mais uma vez. Obrigado ao apoio de toda a mídia que esteve cobrindo aqui o trabalho das eleições do Inter. Fiquei surpreso, a gente... tinha uma expectativa de vencer as eleições. A Vitória também foi a chapa mais votada também para o Conselho Deliberativo. Mas a contundência da demonstração e do apelo que o sócio está fazendo por uma mudança nos rumos do nosso clube foram ilustrados pela votação obtida hoje à tarde, né? Há uma grande satisfação quanto ao discurso, quanto aos atos de gestão, quanto à forma como o clube vem sendo conduzido. Espera-se que seja um ciclo. Eu tenho certeza que é um ciclo que está terminando. É importante que novas lideranças estão surgindo. Parabéns a todas as chapas que participaram do pleito. E um parabéns especial para as chapas que atingiram a cláusula de barreira e hoje, quer dizer, a partir de 3 de janeiro, farão parte do Conselho Deliberativo do clube. Pois é, como você falou, a chapa 2, que é a sua chapa, conseguiu também a maioria no Conselho Deliberativo. Isso é bom, obviamente, para ti. Isso eu acho que é bom para o clube. É bom para o clube porque eu não sou candidato de uma chapa. Quer dizer, eu não sou candidato de um movimento. A nossa chapa é uma chapa de aliança onde nós temos a inclusão de 4 movimentos, conselheiros independentes, apoio de ex-presidentes, que mostra que o nosso discurso baseado no diálogo, que prega a pacificação e a inclusão, teve uma aceitação muito grande dentro da comunidade colorada.
E esse vai ser um dos nossos principais combustíveis para poder aproximar as forças políticas do clube, porque acho que foi ilustrativo que a presença de 9 chapas disputando seu espaço seja uma consequência da divisão que o clube vem atravessando. Quando é que começa o trabalho, Medeiros? Eu sei que o Roberto Melo já é o teu homem do futebol. Já tem prazo para anunciar um treinador, montagem do grupo, seja para disputar a Série A ou Série B? O trabalho já começou. Tem muita coisa em andamento e a gente tinha que aguardar a legitimação das coisas. O Roberto foi alçado e noticiado nessa função para estreitar esses negócios. O período de transição é muito curto, mas nós estamos tudo dentro de um planejamento muito bem traçado. Vamos respeitar o ambiente do departamento de futebol e da delegação que se encontra no Rio de Janeiro para essa missão, esse desafio importantíssimo amanhã. E a partir do início da semana, tenho certeza que a gente já tem condições de apresentar algumas novidades. Ribeiro. Eu quero fazer uma pergunta. Ele deve ter um sentimento. Eu sei que, como colorado, agora como novo presidente, é óbvio que ele vai ter que acreditar até o último, tem que passar essa mensagem de que ainda é possível e tudo mais. Mas ele está trabalhando dentro de uma praticidade com o Inter na Série B e como é que ele está se preparando para isso? Pode perguntar para ele, por favor. Deixa eu ver se eu entendi, a gente tem um pouco de barulho aqui ao redor, ainda tem festa por aqui, né? Principalmente da Chapa 4. Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, Ribeiro. Como é que está sendo a montagem? Se monta um time para disputar a Série B ou se pensa no macro, podendo disputar a Série A ainda? O Inter não tem planejamento para essa ou aquela divisão. Nós temos um planejamento baseado na ciência, em pesquisa, em avaliações, baseada na grandeza do clube, e nós estamos fazendo um planejamento só, independente do cenário que a gente se encontra. D'Alessandro, deixa eu fazer uma pergunta. D'Alessandro, ele até pediu para não usar o nome dele como cabo eleitoral ou para fazer campanha. Você já ganhou, não está mais em campanha. O D'Alessandro volta para o Inter? O D'Alessandro tem contrato conosco até 31 de dezembro de 2017. O empréstimo dele termina agora no final desse ano. Vamos respeitar o D'Alessandro, vamos respeitar o momento do jogo de amanhã. E é um jogador que é do Inter e se depender de nós, ele está de volta. O que você achou dessa ação jurídica do Internacional, dessa briga contra o zagueiro Vitor Ramos, que estaria irregular segundo o departamento jurídico do Inter? Você, como presidente, vai manter essa ação na Justiça? Eu tenho a maior confiança nos assessores jurídicos do Internacional que estão trabalhando nessa ação. São profissionais sérios, competentes, de reconhecimento nacional, e eu tenho certeza que o Inter não cometeria uma aventura de juntar um documento que não tivesse a sua veracidade, né? A sua legalidade, a sua autenticidade. Todo mundo que se sente prejudicado, seja a pessoa física, jurídica, de natureza privada ou pública, ela tem a obrigação de reparar, de buscar a esfera judicial, e no caso do Inter no âmbito do direito esportivo, da justiça desportiva, buscar alguma reparação. Vamos aguardar os movimentos que estão para ter alguma conclusão. Essa decisão é um ato dessa gestão. Essa gestão termina em 31 de dezembro desse ano. Mas eu tenho confiança nos profissionais que estão conduzindo esse assunto. Você tem que convidar mais 2 dirigentes agora para compor o conselho de gestão, né? Com essa sua chapa. Já tem esses nomes escolhidos, já fez o convite, e Giovanni Luiz pode preencher uma dessas vagas? Primeiro eu quero fazer um agradecimento ao Giovanni. Foi em razão do convite que o Giovanni me fez em 2012 para ser o primeiro vice-presidente daquela gestão, é que hoje eu estou aqui como presidente do clube. Giovanni é um amigo, é uma referência, e como ele disse, eu vou estar sempre ao alcance, ele vai estar sempre à disposição para ajudar, mas ele não quer participar, não vai fazer parte do Conselho de Gestão. Era necessário que essa etapa do cenário político fosse definida, porque os membros do Conselho de Gestão saem do Conselho Deliberativo. Houve uma grande alteração hoje na composição do Conselho.
Os convites não foram feitos, mas já estão muito bem encaminhados. Toda a estratégia para a montagem desse grupo que vai trabalhar pelo Internacional no ano que vem. Tá certo. Tá de bom tamanho, eu acho, né, Ribeiro? Só a última pergunta, por favor. O Roberto Melo, que será o novo vice de futebol, já fez o convite ao Antônio Carlos Zago? Antônio Carlos Zago já foi convidado por Roberto Melo, pergunta o Ribeiro Neto. Não vou falar em nome de comandante de comissão técnica, nem de atletas, nem de executivos. Vamos aguardar o jogo de amanhã. O Ribeiro tá na dele, faz parte, mas as novidades no início da semana. Mas além de um treinador, então um executivo de futebol também será contratado? Já estamos trabalhando nas duas pontas. Perfeito, obrigado. Parabéns mais uma vez. Obrigado, um bom trabalho para vocês e um bom fim de semana. E Marcelo Medeiros, novo presidente do Internacional, eleito nesta tarde, eleição aqui no estádio Beira-Rio. Ribeiro. Um grande abraço, belo trabalho aí, parabéns. Um abraço, Felipe. Até mais. Abraço a todos. Tá aí o Felipe Duarte, direto do estádio Beira-Rio, com o novo presidente do Inter, que, convenhamos, vai ter muito trabalho pela frente, né? É um trabalho de reconstrução, né, Ribeiro? De reestruturação do futebol, que a gente sabe, né? É óbvio, é o carro-chefe de um clube e que se perdeu muito nessa temporada de 2016. Final de 2015 e também essa temporada de 2016, o Inter perdeu muito do seu futebol. Então, é um processo que vai demorar, né? Não vai ser nas primeiras semanas, nos primeiros meses dessa reestruturação do clube. Tem essa pergunta do Zago, né? Tem um murmurinho já que tinha lá no pátio. Porque é o nome que está rolando, né? Tem esse murmurinho e a gente falava com o Roberto Melo durante a tarde e ele falava, olha, o nosso perfil é de um treinador moderno, atualizado com o futebol e que seja aberto para opiniões de comissão técnica do departamento de futebol também, né? Então, seria um perfil aí parecido com o Antônio Carlos Zago, por exemplo. O Zago é um perfil que se enquadra em qualquer uma das duas situações que o Inter possa enfrentar no que vem. Ele é um técnico que se preparou e parece pronto para assumir um clube de primeira divisão de novo. Ele teve uma passagem pelo São Caetano e pelo Palmeiras. E também é um técnico que, ao mesmo tempo, não tem a bagagem de um clube de primeira divisão e também tem o tamanho de seguir numa segunda divisão. Eu acho que ele é um técnico que se encaixaria bem em qualquer uma das duas situações, seja num trabalho mais sólido para subir ou um trabalho de iniciar reerguer o Inter na primeira divisão. Olha, o Inter, tem uma coisa que eu acho que está caindo de madura, assim, que é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Qual é a coisa boa? Então, a Internacional não conhece a Série B. Por que eu estou dizendo isso? Não é porque o Internacional, claro, o Inter nunca caiu. E a tendência é que caia. Né? Mas a Série B é diferente, completamente diferente da Série A. Vamos ao Rio de Janeiro, então. Bruno Ravazoli, por favor, como é que está o ambiente aí no Rio de Janeiro e o Inter e Fluminense amanhã? Tudo bem, Ribeiro? Boa noite a todos. Um grande abraço. Aqui no Rio de Janeiro, concentração do Internacional. Um clima tenso, não poderia ser diferente, até porque amanhã o Internacional, se não vencer o time carioca, estará matematicamente na segunda divisão do futebol brasileiro. Os jogadores do Internacional que passam por aqui, eu percebo eles com uma fisionomia para baixo. E até a condição na tabela de classificação justifica isso. Mas eu também percebo nos dirigentes do Internacional esta situação. Conversamos com o Chumbinho hoje pela manhã, próximo do horário do almoço, e o Chumbinho disse que realmente é uma situação bem complicada que o Internacional está precisando de resultados paralelos. E o que me chamou a atenção, Ribeiro, os dirigentes do Internacional relembraram inclusive a Batalha dos Aflitos aqui no Rio de Janeiro, dizendo que se o Grêmio conseguiu lá em 2005, o Internacional também tem condições de vencer o Fluminense e contar com resultado paralelo. O clima é de confiança no sentido da partida contra o Fluminense, porque todos pensam e eles acreditam que a preparação com o técnico Lisca nestes 10 dias foi muito boa, mas no que diz respeito à permanência da Série A, o otimismo não é tão grande assim, porque o Inter depende de resultados considerados improváveis, Ribeiro. Pois é, né? Esse ambiente para baixo é o que me preocupa, porque se alguma coisa que o Inter tem que ter é o otimismo. O Chumbinho falou em Batalha dos Aflitos, não é o melhor exemplo, né, Valtinho? Não, porque nem ser pelo lado do Grêmio, mas foi uma situação em que o Grêmio dependia somente de si. O Inter não depende somente de si, né? O Inter precisa de um resultado paralelo. Então, acho que a comparação de uma situação com a outra, ela não cabe. Mas olha só... Só um pouquinho, deixa eu liberar o Bruno. O time está definido, Bruno?
Não, Ribeiro, tem uma dúvida no meio-campo entre o Gustavo Ferrarese e o Vitinho. Hoje o Internacional trabalhou na Escola de Educação Física do Exército, atividade que foi 100% fechada, sem acesso à imprensa. O técnico Lisca trabalhou os ajustes finais, né? Bola parada, posicionamento, e a dúvida permanece entre o Vitinho e o Gustavo Ferrarese. Danilo Fernandes, William, Paulão, Hernando e o Alex, Dourado, Anselmo, Ferrarese ou Vitinho, Anderson, Valdívia e o Nico Lopes. O que chama atenção, Sacha, por opção, ficou em Porto Alegre. Sacha não veio ao Rio de Janeiro, assim como Jefferson e Arthur. Então são 3 jogadores que constantemente eram relacionados, que amanhã não ficam nem no banco de reservas, por motivos técnicos, segundo a assessoria de imprensa. E eu finalizo, Ribeiro, informando, há pouco chegou por aqui no Rio de Janeiro o venezuelano Seijas. Ele passou por um procedimento cirúrgico recentemente, não pode atuar amanhã porque está suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas ele veio dar suporte para a delegação. Um grande abraço, muito obrigado, Bruno Ramazzoli, bom trabalho, porque vai ser um grande trabalho neste domingo aí no Rio de Janeiro ou lá em Edson Passos, né? Bom, Matheus... O que eu ia dizer é que, olha só, Ribeiro, a gente começou a falar do jogo de amanhã hoje só. Né? Durante toda a semana, o Inter foi pautado no caso Vitor Ramos, de cada episódio que aparecia nesse caso. E quando a gente ouviu os jogadores para projetar a última rodada do Campeonato Brasileiro, eles se manifestaram dizendo que não queriam jogar a última rodada. Então, olha todo esse ambiente que tá para o jogo de amanhã, onde a gente começou a falar daquilo dentro de campo, menos de 24 horas para iniciar a partida. Tem razão, eu estava comentando isso, o torcedor se apegou muito a essa possibilidade, Valtinho. Primeiro, pelas entrevistas atrapalhadas do diretor de registros, depois os e-mails que apareceram. Só que ontem foi um dia terrível, né? Porque além do arquivamento pela STJD, veio a denúncia da CBF por falsificação de documentos. Ontem à noite até houve uma entrevista coletiva, o Daniel Cravo, né? Isso, o Daniel Cravo, o Gazen também, o Rogério Pastel, né, falaram quanto a essa situação. Pela primeira vez, os 3, né, que compõem ali o departamento jurídico, né, falaram sobre isso. Negaram a falsidade dos documentos, até prometeram até entregar a fonte. Isso vai dar um rolo muito grande, mas meio que deixou o torcedor na realidade. Tipo assim, vamos pro jogo, que milagre tem que ser por aí. Mas o torcedor, acho que ele ficou, não só a situação, mas as declarações da semana passada, começando com o presidente Carvalho, com os jogadores, depois o Vitório Pífero, e nenhuma dessas declarações encaixavam uma na outra, cada um parecia empurrar para um lado. Não tinha uma unidade de pensamento no departamento de futebol do Inter. Então, acho que isso também ajudou a deixar o torcedor para baixo nessa situação. É verdade, é verdade. Bom, o fato é que o Internacional precisa vencer o Fluminense, o Sport não pode ganhar do Figueirense e, mais remotamente, se o Inter golear o Fluminense, aí o Palmeiras teria que vencer o Vitória, né? E quando eu falo em golear, não é 3, tem que ser um 5. A não ser que o Palmeiras goleasse o Vitória. Tem que tirar uma diferença de 5, né? É muito difícil. É muito difícil, né? O Figueirense já dispensou os jogadores para essa temporada, vai colocar jogadores das categorias de base pro jogo contra o Sport, né? E essa situação também, o Inter... Bom, não sei, eu acho que eles precisam de Natal gordo, né? Pode ser pra garotada e aparecer, porque o Figueirense vai disputar já a Série B, isso é garantido, né? Então daqui a pouco a garotada aparece também para a próxima temporada. Mas com o Natal gordo, eu digo assim, pela premiação, né? Vamos combinar que o Inter vai dar uma premiação pro Figueirense, né? Esses que mais precisam de claro, esses vão disputar uma Copa do Mundo, entendeu? Mas, Ribeiro, teve também informação de um valor pro Curitiba, né? Na partida contra o Vitória. O Curitiba em casa perdeu, né? E contra o Figueirense e contra o Vitória tomaram 4. Então pega o Sport na Ilha do Retiro. Esse também é uma outra situação, né? O Inter é o único dos 3 ali que vai jogar fora de casa, né? Vitória e Sport jogam em casa. É complicado demais, né? Tudo que leva para a segunda divisão. Nós vamos para o Minutos do Band Cidade, voltamos na sequência. Vamos ao gol da memória. O Grêmio encerra a temporada neste domingo contra o Botafogo. Em 2014, o último jogo do ano também aconteceu contra o time carioca. O Grêmio empatou com o Flamengo em 1-1 na Arena e o Luan fez o gol do Grêmio. Tá aí o Luan, que foi jogador importantíssimo na campanha tricolor. Dessa vez, foram raras. Ele fez algumas finalizações, né? Contra o Cruzeiro, aquela foi maravilhosa, né? Então ele melhorou bastante mesmo. Gol de bola parada. Bola parada, canto direito, beleza, né? Golaço do Luan. Mas vamos falar um pouquinho do pentacampeão da Copa do Brasil.
Brasil ficou em boas mãos. O Grêmio mereceu, né, Walter Júnior? Mereceu. O Grêmio, na maior parte da campanha, sempre teve vantagem em relação aos seus adversários. Teve um pouco de dificuldade ali quando o Palmeiras fez o gol lá na Arena do Palmeiras. Depois, logo respondeu com outro gol. Contra o Cruzeiro, controlou o segundo jogo, porque tinha feito a vantagem no primeiro. Fez o mesmo contra o Atlético Mineiro. Acho que o time do Grêmio se preparou para ganhar a Copa do Brasil, levou a sério a competição do primeiro ao último jogo e foi superior aos seus adversários. O Grêmio, e o mais importante, o Grêmio conquistou, por exemplo, contra Cruzeiro e Atlético, conquistou a vitória no confronto fora de casa. O Grêmio teve mais de 80% de aproveitamento fora de casa, né? Teve a vitória contra o Atlético Paranaense, contra o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro e o empate contra o Palmeiras. Aí em casa administrava, né? Contra o Cruzeiro, Atlético Mineiro foi assim, claro. Contra o Atlético Paranaense teve aquela situação uma loteria, da reversão, né? Isso é do Renato. E o Marcelo Groi acabou falhando, depois conseguiu as defesas nas penalidades. Mas o Grêmio aprendeu a jogar essa Copa do Brasil, aprendeu a retomar a sua confiança dentro de uma competição mata-mata. Acho que o Renato influenciou muito isso também, né? Ele assumiu naquela partida de volta contra o Atlético Paranaense, acabou ajudando naquele momento também. Então, o Grêmio soube jogar essa competição, né? Com um saldo de gols até a fase final e na final também com aquela vitória em Belo Horizonte. Vocês acham que o Grêmio vai ter dificuldades para manter a base desse time? Ou vocês acham que alguém como o Luan será vendido? O Douglas vai renovar o contrato? O Michael tem interesse? Pô, agora o time do Grêmio está valorizado, né? Na teoria, acho que não, Ribeiro. O mercado europeu agora não é um mercado que venha buscar muitos jogadores no Brasil. É um mercado de reparo, que eles chamam, que são contratações de jogadores prontos para atuar na Europa. E não é o caso de nenhum dos jogadores, dos principais jogadores do Grêmio. O Luan é um jogador jovem, não sabe ainda o que ele pode fazer lá fora. Então acredito que talvez um mercado mais periférico, uma China, um futebol árabe, pegar um jogador mais tarimbado, tipo o Maicon. E o Maicon deixou aberta essa possibilidade de que uma boa proposta financeira para ele e para o Grêmio possa fazer com que ele saia do clube. Eu acho em 5 segundos. A situação é em relação ao jogador e ao empresário do atleta também, daqui a pouco uma possibilidade de saída. É verdade. Valtinho, Matheus, muito obrigado. Donos da Bola volta na segunda-feira com toda a repercussão da rodada e o que vai acontecer com o Internacional. Vamos ver, né? Um grande abraço, hein? Tchau, tchau.